Olá a todos. A Bíblia possui vários profetas. Os profetas são aqueles que recebem de Deus visões de acontecimentos futuros que ainda não aconteceram. Dentre eles destacam-se Abacuque, Sofonias, Elias, Jeremias, Isaías e tantos outros. E existe um profeta que foi contemporâneo a Jeremias e o nome dele se chama Baruque. Baruque tem um livro bíblico nas edições católicas da Bíblia que leva esse nome, Livro de Baruque. E também existe uma literatura apócrifa que se chama Apocalipse de Baruque. Esse segundo livro aqui não está nem no cânon católico, que tem 72 livros, e nem no cânon que as igrejas evangélicas utilizam, que é um total aí, uma Bíblia composta por 66 livros. Quem foi Baruque? O profeta Baruque ele foi contemporâneo ao profeta Jeremias, e os dois profetas atuaram juntos no processo de profecias, de pregação do evangelho, lá na época, nos anos que antecederam a invasão de Jerusalém e do reino de Judá pelo Império Babilônico, por volta do ano 500 a.C. E o profeta Baruque, trouxe e deixou várias profecias. Algumas delas já se cumpriram, outras ainda se cumprirão, como a visão que ele teve das 10 nuvens de chuvas, as quais verteram águas escuras e águas claras. A respeito do livro, Apocalipse de Baruque, que contém essas profecias, vemos uma profecia muito similar ao livro de Daniel, que diz que nos últimos dias as pessoas correriam de um lado ao outro da terra e a ciência se multiplicaria. No livro de Baruque vemos a menção das pessoas correrem de um lado ao outro da terra. E também Deus pede para que Baruque cele a visão. Também há menções no livro Apocalipse de Baruque a uma árvore que foi destruída por uma grande enchente por conta do seu orgulho. Em Daniel temos uma árvore que é cortada em razão do seu grande orgulho. Então, as similaridades aos textos bíblicos não param por aí. E no livro Apocalipse de Baruque vemos uma menção que diz o seguinte, em um momento em que Baruque interroga a Deus em razão das coisas que sobrevieram a Jerusalém e a Judá, em razão do seu reino estar destruído, de Jerusalém estar destruída. E Deus responde a Baruque da seguinte forma, dizendo: Baruque, você conhece de ouvir falar todos aqueles que existiram antes de ti, e conhece algumas pessoas que são do seu tempo, que você os conheceu presencialmente. Porém eu, Baruque, sou aquele que conhece aqueles que ainda não nasceram. Quando Deus diz isso, Deus está falando a Baruque: olha, Baruque, eu conheço aqueles que ainda não nasceram. Vemos uma menção disso, uma menção semelhante no livro de Jeremias, onde Deus diz a Jeremias que o conhecia muito antes que ele tivesse nascido. E também vemos uma menção no livro Apocalipse de João, onde existe um número determinado de pessoas a passarem pela tribulação. Quando eu digo tribulação, não me refiro apenas à grande tribulação final, mas todas as tribulações que sobrevieram à terra. Na época de Jeremias e de Abacuque, os dois, como duas testemunhas, passaram por grandes tribulações em meio ao cerco que o rei da Babilônia fazia ao reino de Judá e à cidade de Jerusalém. Também vemos outras ocasiões em que a tribulação atingiu o povo, como, por exemplo, na época da diáspora, onde Jerusalém foi destruída
por volta do ano 70 depois de Cristo. Voltando ao livro Apocalipse de Baruque, vemos que a profecia não se restringe apenas a textos bíblicos, pois, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, as coisas de Deus claramente se percebem pelas coisas criadas. E nós temos um animal na natureza, as borboletas, conhecidas no idioma tupi-guarani como Parapanã, e elas revelam muito das coisas de Deus. Como que as borboletas revelam as coisas de Deus? As borboletas elas têm um ciclo de vida dividido em 4 fases. A fase em que ela é um ovo e está sobre as folhas das plantas. Isso está ligado com a questão cosmológica que a Bíblia apresenta e com a nossa atual ligação, ainda que antes mesmo que tivéssemos nascido, a nossa ligação com a árvore da vida, ou seja, a nossa ligação com o Pai e o fato do Pai já nos conhecer muito antes que tivéssemos nascido. Essa é a primeira fase. Quando ainda não nascemos, é a primeira fase da vida de uma borboleta. Quando nascemos nesse mundo e começamos a nos desenvolver e aprender, e vamos entendendo, todo o processo que nos cerca da salvação, nós estamos inseridos na época em que somos larvas, ou seja, somos como se fôssemos larvas de borboleta. Estamos crescendo, nos desenvolvendo. Quando nós morremos, temos o texto bíblico, que diz que haverá um julgamento, que todos, terão que estar diante do juiz, no grande tribunal. Então, a nossa fase, quando morremos, quando morremos e estamos aguardando a ressurreição dos mortos para estarmos diante desse tribunal, é a fase onde a borboleta, ou seja, a larva da borboleta, entra num casulo e inverna. Todos nós, quando morremos, nós vamos para um determinado local e passamos a aguardar o julgamento. Nesse processo, nós estamos aguardando a nossa transformação. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Primeiro ressuscitarão os mortos, depois os que estiverem vivos, quando ele nos chamar nas nuvens. Então é a fase em que estamos hibernando, ou seja, aguardando o julgamento. E é a fase que a borboleta está se transformando. Quando as borboletas saem do casulo, elas são novas criaturas. E temos nos textos bíblicos as menções: vocês serão nova criatura, é necessário nascer do Espírito, Tem o texto bíblico: aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então será quando nós ressuscitarmos para a nossa nova vida, que inclusive o livro Apocalipse de Baruque também faz menção. E diante dessa situação, que envolve a vida das borboletas, nós temos um texto bíblico que está em Ezequiel, onde Ezequiel vê o templo todo contaminado com alimentos impuros, com idolatria a vários deuses. E nós sabemos que a intenção de Deus sempre foi escrever a sua lei nos nossos corações. E o fato de Deus querer escrever as suas leis nos nossos corações diz claramente que hoje ele habita no nosso corpo, que o nosso corpo é o templo. Temos também textos bíblicos que colaboram com isso. O templo o corpo é o templo do Espírito. E na vida das borboletas existe uma mosca, e ela costuma pôr os seus ovos, Esse mosquito, ele costuma pôr os seus ovos dentro da larva da borboleta. E o que acontece é que os ovos desse mosquito, eles implodem a larva por dentro, a larva da borboleta.
impedindo ela de adentrar no casulo e ser transformada numa borboleta, a larva de borboleta. Esse mosquito, né, que introduz a sua larva dentro do corpo da larva de borboleta, simboliza Satanás e todas as artimanhas que ele tem usado para impedir a nossa transformação, ou seja, nos impedir de sermos transformados, né, na ocasião do grande trono branco. Espero que esse vídeo tenha sido de edificação para você, para sua família e de excelente meditação. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.